Então a ideia é que hoje a gente fale sobre recursos no processo penal. Me parece que para a gente falar isso numa hora, né, um pouco menos às vezes, seria pouco, mas a gente vai dar uma revisada, falar o básico necessário, né, relembrar às vezes a gente, para quem já atua na área penal, vai dizer, mas não dá para facilitar, ter um resuminho aí, alguma coisa para eu pensar aqui na hora, que tipo de recurso que eu posso usar, porque me parece que quanto mais conhecimento a gente tem, mais eu consigo bolar uma estratégia em qualquer área de atuação. Então a ideia é que a gente tenha esse conhecimento, né, dos recursos. À medida que eu precisar fazer uso de um recurso ou outro, eu posso buscar mais informação, seja na legislação, na jurisprudência, na doutrina, mas que a gente tenha, né, uma ideia mais ampla dos recursos no processo penal. Muita gente, né, que atua no civil e no crime faz confusão, né? Para aqueles que não me conhecem ainda direito, eu sou juiz atualmente numa área criminal, né? Mas quando a gente está no interior, atua em tudo, qualquer área, né? Clínico geral. Faz 4 ou 5 anos que eu estou na capital na área criminal só, mas acaba atuando na área civil, né, quando precisa e tal, e gosto de estudar. Então a gente vai fazer alguns comparativos com questões cíveis para evitar confusão, justamente o que a gente vê no dia a dia. Às vezes aquele advogado que atua no cível, atua pouco no crime, aí vai atuar no crime e usa, né, o conhecimento recursal lá do cível no crime, e daí, né, às vezes acaba tropeçando aí nessa questão de conhecimento técnico da área penal, tá ok? Nós vamos falar não só de recursos, mas também de um pouquinho de ações constitucionais, porque Adriano, né, meu colega magistrado aqui, bem-vindo também, a gente vai falar um pouquinho não só de recursos, mas a gente vai falar de ações constitucionais. Até porque se nós pegarmos o Código de Processo Penal, a gente vai ver que o livro que trata de nulidades e recursos, né, o livro 3, a gente avança dentro dele, o segundo título são recursos em geral. E no decorrer desse título, a gente vai ver que ele fala de habeas corpus, por exemplo, e não tem como a gente falar de insurgência recursal, de questionamento de decisão judicial, sem falar de habeas corpus. Eu diria que o habeas corpus no processo penal ele é o coringa, ele serve para quase tudo. Na teoria, na técnica não deveria ser assim, no resto do mundo ele não é utilizado dessa forma, mas no Brasil é. Então, ainda que o próprio Supremo, o STJ, digam que o habeas corpus não é sucedâneo recursal, mas na prática, né, acaba sendo. Tá? Então, nós vamos analisar tanto questões teóricas quanto posicionamentos e fazer esse link do civil com o crime para que evitem uma confusão aí de utilizar disposições lá do processo civil, no processo penal, né, e utilizar os recursos de modo equivocado. E a gente vai fechar com o habeas corpus, que talvez hoje seja o mais importante aí dos remédios constitucionais na área penal. Me parece que não é certo a gente chamar de recurso, mas os efeitos práticos, né, além de ele estar no livro do CPP que fala de recurso, a gente, né, se aproxima muito dessa questão recursal. Beleza? Então vamos lá, para quem entrou depois aí sejam bem-vindos, para quem vai assistir a gente outra hora, à noite e tal, agora fica salvo, né, no IGTV, né, o Instagram está diferente agora na forma de salvar as lives, e a ideia é a gente fazer um resumão sobre recursos no processo penal. Num primeiro momento a gente precisa separar recursos ordinários e recursos extraordinários. Mas isso é uma definição doutrinária, a gente vai discutir aqui uma questão prática, não serve, né, tanto assim, né? Não é só uma questão doutrinária, não. Tem uma razão específica aqui que eu vou mostrar o porquê a importância. Quando eu falo em recursos ordinários ou extraordinários, não é só uma distinção doutrinária. Quando eu falo em recursos ordinários, eu tenho aqueles recursos no Brasil onde eu posso reanalisar provas, matéria de fato. Por que eu falo no Brasil? Porque tem países europeus que, por exemplo, quem analisa a prova é só o juiz. Recurso é para discutir direito, não é para discutir prova, né? No Brasil a gente tem o primeiro grau e o segundo grau, né? Juiz TJ, juiz TRF, né?
que analisam provas, né? Vai analisar depoimento, vai analisar perícia, vai analisar se realmente tem elementos da autoria, materialidade, vai fazer essa adequação dos fatos à norma. Isso não só em primeiro grau, como em segundo grau. E o que tem a ver isso com a distinção de recursos ordinários ou extraordinários? Quando a gente fala em recursos ordinários, além deles serem os mais usados, né, como recursos, são recursos que pode ser discutido prova. Tá? Enquanto que os recursos extraordinários ou extraordinários, eles não permitem discutir prova. A gente só vai falar de legislação, só de matéria constitucional e matéria legal. Tá? Quanto aos ordinários, o que nós temos no processo penal? Apelação, né, igual ao processo civil. Mas então a apelação é igual? Não, é igual no sentido do nome. E para que serve? Para recorrer da sentença, né? Por exemplo, sentença de absolvição, sentença de condenação, eu vou utilizar a apelação. Só que cuidado com prazos, tratamento diferente, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Lembrando aqueles que, né, já atuam na área e para aqueles que estão chegando no mercado de trabalho da área penal, para tomar alguns cuidados. Recurso em sentido estrito, é uma nomenclatura que a gente não tem lá no processo civil. Um raciocínio seria similar ao raciocínio que a gente faz com o agravo de instrumento lá no processo civil. Via de regra, a gente vai utilizar ele para decisões interlocutórias e a gente vai falar também um pouquinho da onde buscar essas informações. Embargos de declaração, né? É o mesmo nome que a gente usa em outras searas do direito. A função é a mesma para obscuridade, contradição, omissão, aquela história toda. Cuidado com o prazo, a gente vai falar aqui também. E embargos infringentes, que vem sendo muito criticado nos últimos anos. A gente não vai aqui aprofundar essa questão, né, da discussão sobre a necessidade ou não dos embargos infringentes. O fato é que na área penal se força a ideia que precisa ter os embargos infringentes. Eu particularmente sou contra, né, vou explicar o porquê, mas a ideia aqui é trazer informação prática para que vocês se saiam bem trabalhando no dia a dia da área penal. Então vamos lá, quanto à apelação, vocês vão encontrar a partir do 593 do CPP. Quando que cabe? A ideia que eu tenho que ter, não vão ficar aqui lendo o texto de lei, porque isso vocês podem fazer, né, sem mim aqui, mas a ideia da apelação no 593 é que eu vou recorrer de uma sentença que condenou ou absolveu o réu. Qual que é a grande distinção, o grande cuidado que eu tenho que ter transportando as ideias lá do processo civil aqui para o processo penal? Prazo. Qual que é o prazo para eu recorrer? Qual que é o prazo para eu apelar no processo penal? Para eu interpor o recurso são 5 dias, tá? Mas eu tenho uma distinção onde aqui eu posso interpor o recurso e apresentar as razões depois. Então eu tenho 5 mais 8, ou seja, eu vou interpor o recurso dizendo que eu discordo da sentença judicial e dizendo que eu quero apresentar, né, as razões recursais oportunamente. Eu posso até pedir, com base no artigo 600, para apresentar em segundo grau, né? Me parece que já passou da hora desse dispositivo não ser, né, mais previsto, porque não tem mais razão de ser dessa forma, mas não vamos perder tempo aqui, porque vai demorar, a gente não vai vencer o conteúdo em 1 hora. A ideia é apelação, 5 dias para interpor, 8 dias para razoar. Vejam que há uma grande diferença do processo civil, seja no prazo, seja na forma de manejar o recurso. Tá? A ideia de recorrer do julgamento é a mesma, mas a forma processual de eu fazer o uso desse recurso já começa bastante diferente. Tá bem? Recurso em sentido estrito. A ideia, né, para a gente traçar um paralelo com o processo civil, eu deveria fazer um raciocínio similar à ideia do agravo de instrumento. Eu vou ter um rol de hipóteses de cabimento a partir do 581 do CPP, 581 do CPP, eu vou ter um rol de decisões que cabem recurso em sentido estrito, o RESE. Tá? Então, cuidado, porque é um nome diferente. Então, eu atuo no civil, eu vou buscar lá no processo penal e como que eu faço o uso de recursos para questões intermediárias no curso do processo. É agravo? Não, não é agravo. A gente não tem agravo de instrumento no processo penal. É o recurso em sentido estrito quem faz às vezes. Prazo, 5 dias para interpor o recurso. E para apresentar as razões, eu tenho 2 dias depois para apresentar as razões.
Vejam a salada, né? Eu tenho um sistema processual que eu tenho um monte de prazo, o legislador podia facilitar, né? Trazer um prazo único para tudo que é recurso, 10 dias para todo mundo, em qualquer área. Pensem a facilidade para evitar problemas com o prazo. Você não precisa consultar quem tem escritório que atua na área civil, trabalhista, penal, advogado em começo de carreira, que está pegando de tudo. Olha o tamanho da salada, de acordo com a área que atua, é um prazo diferente, tem que apresentar razões junto, pode apresentar separado. Não, na apelação eu tenho 8 dias para as razões, no recurso em distrito eu tenho só 2. E nos embargos de declaração, omissão, obscuridade, contradição, qual que é o prazo? 2, prazo diferente de novo. E eu já apresento os embargos com as razões, eu tenho que mostrar minha insurgência e já trazer os apontamentos. Vejam que a gente falou só de 3 recursos, os 3 talvez mais usados como recurso, e eu tenho prazos diferentes, forma de utilização diferente, mudança em relação ao processo civil, ou seja, é um mercado vasto para dar confusão. No processo penal, para os advogados há uma grande vantagem, porque há uma ideia de, às vezes, ter mais complacência na questão dos prazos, primando pela ampla defesa, pela garantia de liberdade. Se a gente acha precedentes, às vezes até aceitando alguns tipos aí de perda de prazo, principalmente para as razões. Recorreu, apresentou as razões fora, aceita assim mesmo. Então a gente vai encontrar precedentes nesse sentido. Os embargos infringentes, para que serve, onde que eu uso, como é a aplicabilidade dos embargos infringentes. A gente vai encontrar a partir do 609 do CPP, o que fala, qual que é a utilização, qual que é a função dos embargos infringentes. É eu tentar fazer valer o voto vencido, ou seja, quando que cabe embargos infringentes? Num julgamento colegiado, ou seja, não vai ter embargos infringentes de decisão de juiz, decisão monocrática. Então eu tenho embargos infringentes de julgamento colegiado, e mais, colegiado que prejudica o réu. Então a ideia é que naqueles casos onde eu tenho lá sentença condenatória, apelação, na apelação 3 desembargadores, vamos supor que um quis absolver e 2 mantiveram a condenação. Eu, como advogado, vou poder manejar os embargos infringentes, vou poder opor os embargos, ou interpor algum outro recurso, é a terminologia técnica. Eu posso fazer o quê? Dizer, peraí, tem um magistrado, um desembargador que quis absolver. Logo, eu posso manejar esse recurso para que a seção criminal, formada por mais desembargadores, decidam se, porventura, esse desembargador vencido não tinha razão, primando pela liberdade, primando pela garantia do acusado que pode ficar preso em razão desse julgamento. Essa é a razão dos embargos infringentes. De uma forma processual, eu disse no começo que eu sou resistente à manutenção desse recurso, porque a gente já tem muitos recursos e a gente tem 4 instâncias no Brasil. Eu tenho juiz, eu tenho tribunal, eu tenho STJ, eu tenho STF, diferente do resto do mundo. E ainda tem os embargos infringentes, ou seja, naquele caso que o juiz condenou, que depois eu tenho 2 desembargadores que condenaram, ou seja, já está 3 pela condenação. Aí eu tenho um voto de absolvição, eu tenho um recurso para discutir esse voto de absolvição. A minha crítica eu tenho que ter um fim no processo. Então, eu vou ter um recurso para discutir esse voto, sendo que eu tenho 3 magistrados dizendo que é o caso de condenação. Mas o remédio está aí, é possível, e eu estou atuando como advogado, por exemplo, eu não tenho nada a ver com isso. Eu faço uso dos recursos que a legislação me permite, e deve ser assim mesmo. Então, esses são o quê? Os recursos ordinários. Para quem entrou aí depois, nós estamos falando, fazendo um resumo dos recursos na área penal, lembrando que recursos ordinários, apelação, recurso em sentido estrito, embargos de declaração e os próprios embargos infringentes, a gente pode falar de prova, a gente pode falar de fato, Por isso são recursos ordinários. Quando a gente vai para recursos extraordinários, os extraordinários, como gênero,
eu tenho que recurso extraordinário para o STF, recurso especial para o STJ. Aqui, a partir do 638, na verdade a disposição é no 638, a gente vai se socorrer do CPC. Por quê? No processo penal, né, a gente sabe que naquilo que houver omissão sobre o procedimento, eu posso utilizar supletivamente o CPC. O recurso extraordinário e o recurso especial, a gente tem muito pouco no CPP, muito pouca explicação. E essa explicação, o raciocínio vai ser o mesmo. Eu tenho que vir discutindo matéria constitucional ao longo do processo para chegar ao STF. Eu tenho que vir discutindo questões legais de ofensa à aplicação da lei para chegar ao STJ. Tá? Então, a ideia do pré-questionamento é parecida, a ideia de eu realmente rebater as decisões que eu estou recorrendo é parecida, só que, como eu disse já, na área penal há uma benevolência muito maior quanto ao formalismo recursal. Tá? Há uma tendência em aceitar, não, mas só está repetindo, não, mas a gente vai reavaliar. O tribunal vai rever matérias de ofício, o tribunal vai rever se não é o caso de redução de pena, às vezes de ofício, conceder medidas, né, liberatórias, algumas vezes de ofício. Então, eu não conheço o HC, porque não era o caso, mas concedo de ofício, porque eu verifico que houve alguma irregularidade. Então, a gente tem uma situação, né, um tanto quanto diferente do que nós estamos acostumados a ver lá no processo civil, né, onde são, via de regra, direitos disponíveis, muitas vezes a discussão é patrimonial, e o Estado, nessa ideia de Estado judiciário intervir, se intromete menos nessa questão, né? No criminal, não. Como está em risco a liberdade de uma pessoa, se fala, não, nesse caso, ainda que a forma não esteja muito correta, mas de ofício, eu, judiciário, vou analisar e vou conceder determinado benefício. Tá? Então, nós falamos de recursos ordinários, explicando algumas terminologias diferentes, o uso diferente, separando interposição das razões, né, coisa que não é usual no processo civil, e a gente tem os recursos extraordinários, que é o RESP e o RE, né, para o STJ e para o STF. Tá? E agora vamos passar para outros temas diferentes de novo, porque parece, agora aliviou, né, nos recursos extraordinários, é igual o processo civil. Parou por aí, né? Porque agora a gente chega na revisão criminal. Mário, onde que eu acho a questão da revisão criminal? 621, eu tenho a minha colinha aqui no computador, 621 do CPP, vocês vão encontrar qual que é o cabimento da revisão criminal. Eu estou acostumado a atuar lá no processo civil, qual que é o paralelo que eu faço? É muito similar à ideia que a gente tem da rescisória lá no processo civil. Então, vamos supor que uma sentença criminal condenatória e depois eu descubro que a prova que fundamentou a decisão do juiz era uma prova viciada, né? Aquela testemunha forjou uma história, aquele laudo é fraudulento, aquele perito foi corrompido e tem prova disso. Então, são formas de eu invalidar, rescindir aquele julgamento anterior, substituindo por outro julgamento. Não é essa a ideia da rescisória lá no processo civil? Então, é mais ou menos essa ideia que eu vou ter na revisão criminal aqui no CPP. Tá? Dentro desse paralelo, né, CPC-CPP, é interessante que a gente fale o quê? Enquanto lá no processo civil eu tenho um prazo limitado, né, para propor a rescisória, aqui no CPP, a revisão criminal, eu não tenho esse prazo. Enquanto o cara estiver cumprindo pena, eu posso fazer uso da revisão criminal. Tá? Então, depois que o cara já está preso há 2 anos, 3 anos, 6 anos cumprindo pena, e eu descubro uma hipótese de revisão criminal, ou tem uma mudança legislativa, né, que favorece o réu, eu posso fazer o uso da revisão criminal para rever aquele julgamento. Mesmo que já está cumprindo pena, transitou em julgado, né, não tem os 5 anos da coisa soberanamente julgada lá do CPC. Né? Aqui, enquanto o cara está cumprindo pena, eu posso, nas hipóteses da revisão criminal, acionar o judiciário para rever aquele julgamento. Ok?
cuidem com a súmula 611 do STF a respeito de revisão criminal. Aqui eu vou abrir uma janela para... Eu concordo com o posicionamento do professor Rogério Sanches, onde ele fala o seguinte: naqueles casos, né, que eu tenho uma lei nova e agora a gente passou por situações recentes, por exemplo, o roubo com emprego de arma branca. Teve uma mudança no Código Penal para dizer que a causa de aumento era com emprego de arma de fogo, né? Então a gente vai ter que excluir as causas de aumento nas condenações que foi utilizado a faca para aumentar a pena no roubo. Como que eu faço isso? Né? Eu vou ter que rever a matéria de fato para saber se realmente era só a faca, não tinha arma de fogo. Eu vou ter que adaptar uma lei nova mais benéfica a fato passado, já julgado, ele já está cumprindo pena às vezes, já está preso. E qual que é o remédio que eu uso para isso? Né? Tecnicamente, o professor Rogério Sanches, ele defende que deveria ser a revisão criminal, né? Porque eu vou ter uma questão de processo de conhecimento, eu vou ter que ver provas, eu vou ter que dosar a pena, eu vou aplicar uma adaptação legal benéfica àqueles fatos que eu estou examinando, dosar novamente a pena. Me parece que a ferramenta adequada seria a revisão criminal. Na prática é isso que acontece? Não, não é isso que acontece. Na prática o que se faz? Habeas corpus ou pedido para o juiz de execução penal. Tá? Por quê? É mais célere, é mais rápido. Então, normalmente, quem vai fazer essa aplicação da lei mais benéfica na execução penal, eu vou fazer uma petição na própria guia de execução de pena lá para o juiz da vara de execução criminal, da vara de execução penal. Tá bem? O STF tem essa súmula aqui, 611, que fala exatamente isso, dizendo que essas matérias novas mais benéficas ao réu, óbvio, né, elas retroagem, artigo 2º do CP, então questões de direito material mais benéfico, elas vão retroagir. E aonde que eu peticiono? Eu posso fazer uso, né, de uma petição para o juiz de execução penal, não preciso propor uma revisão criminal, que é no órgão, né, superior, seria no tribunal, no TJ ou no TRF. Então eu posso fazer uma mera petição para o juiz de execução penal. É muito mais célere, é muito mais simples e se admite também o habeas corpus por uma construção consuetudinária, uma construção jurisprudencial. Tá? Se a gente fosse ser técnico, eu concordo com o professor Rogério, mas na prática, né, o próprio Rogério fala isso também, na prática a gente sabe que se admite essas outras ferramentas mais ágeis, primando pela celeridade, pelo benefício mais rápido possível para o acusado. Ok? Daí, acabamos os recursos, né? Professor, mas foi dito que não tem agravo de instrumento na área penal. Agravo de instrumento não tem, mas a gente tem o tal do agravo em execução. Mas eu estou olhando aqui, eu estou acompanhando com o meu CPP, e eu estou olhando aqui no meu CPP, tem apelação, tem recurso de distrito, fala da revisão, vai falar até de habeas corpus aqui no CPP, mas não fala de agravo em execução. Cadê o agravo em execução? É novo, né? No meu CPP não tem? Não é novo. Né? O problema é que não está no CPP, está na LEP. Então vai estar na Lei da Execução Penal 7.210. Artigo 197 da LEP. Para que serve o agravo em execução? Aquelas decisões do juiz da execução penal, elas são recorríveis como? Muita gente usa o habeas corpus como sucedâneo, me parece que não é o correto. E aqui eu não estou utilizando para uma situação emergencial, discordando da decisão. Então o remédio seria o quê? Agravo em execução. Tá? E daí eu tenho alguns problemas, né, que a jurisprudência até já resolveu e vou trazer aqui informação para vocês. Qual que é o prazo? E a discussão era essa, eu tenho agravo em execução, mas eu não tenho prazo do agravo em execução. E agora? A discussão era, eu vou aplicar o quê? Alguns defendiam o uso 10 dias lá do CPC, qual que é o prazo do agravo em execução? E aí eu tenho a súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, que vai falar que o prazo é de 5 dias utilizando a lei dos recursos, né, nos tribunais superiores. Então, quando eu falo de agravo, eu vou falar de prazo de 5 dias. Agravo em execução é o recurso que a gente usa na execução da pena. Tá? Aqui abrindo uma janela, uma área
muito pouco explorada pelos advogados, tá? É muito pouco conhecida, não é uma área difícil, né? Atualmente sou juiz de uma vara de execução penal do regime fechado da capital. São 4 presídios no complexo, mais um presídio separado, mais o feminino, tá? Mais ou menos 5.000 presos, um pouco mais só na capital, do fechado. O que a gente vê? A grande maioria são defendidos pela Defensoria Pública. Tá? E por quê? Porque às vezes os advogados não se atentaram para isso. Ah, professor, mas eu estou chegando agora nessa área, não vou advogar na execução penal, eu vou lidar com preso. Trabalho técnico, né? O que nós temos que fazer... Pessoal, a Adriana está dizendo que o som está baixo, vou tentar falar mais alto, mas vê se não é o teu som, Adriana, porque no começo o pessoal falou que estava bom o som. Tá? Qualquer coisa me avisa aí de novo que eu tento subir aqui. É uma área fácil de atuar porque eu tenho pouco conteúdo para estudar, né? E eu tenho muito pouco profissional que domina essa área. A gente vê bastante comum, né, os advogados irem perguntar para o chefe de cartório, para a assessoria, né, o que eu faço aqui, como que eu pesquiso, né, qual que é o procedimento, para onde que vai, porque eu não tenho um procedimento muito claro também, né? É o dia a dia, é a prática, tá? Então fica a dica, a gente vai falar isso, né, num curso aí futuro sobre advocacia criminal. Me parece bastante importante, né, isso para qualquer um que vai atuar na área criminal. Quem já está na área criminal sabe do que eu estou falando. Eu acho bastante importante eu separar as coisas. Isso até para o próprio acusado, para o próprio réu, dizer, eu estou aqui como advogado, né, me respeita como advogado, eu vou atuar como advogado e eu vou fazer o possível para garantir os seus direitos, né? Eu não posso prometer resultado, né? E eu não estou participando de coisa errada, não. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho como advogado, garantindo que você tenha um julgamento justo. Se o juiz errar ou se tiver janelas na lei que eu possa, né, te auxiliar, eu vou fazer. Eu tenho conhecimento para isso, eu sei utilizar das ferramentas legais necessárias, mas cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu trabalho. E eu posso fazer isso na execução penal, né? Uma área bastante pouco explorada, tá? Mas vamos continuar. Fechada a janela, vamos continuar. Então, Mário, quanto aos recursos, então tá, eu tenho os ordinários, né? Apelação, recurso em distrito, embargo de declaração, embargos infringentes, que eu vou discutir prova, são os mais utilizados, são aqueles recursos mais comuns. Cuidado com a questão do prazo, a chance que eu tenho de apresentar as razões depois, né? O prazo de 5 dias está escoando, interpõe o recurso, depois eu apresento as razões, né? Eu posso fazer isso. Mas os extraordinários, eu tenho a revisão criminal, parecida com a nossa rescisória lá do civil, eu tenho o agravo em execução penal, tá? Bom, então agora sim, então agora fechou todas as possibilidades de recurso no CPP. Não tenho mais, tá? Mas o que importa o que importa é isso daí. Se a gente tiver essa ideia até agora, né, com meia hora de live, se for essa ideia quanto a recursos, vejo que a gente não chegou no habeas corpus, que hoje acho que é o mais importante deles, né, a gente vai falar por último. Se eu for falar só dos recursos do CPP e o agravo em execução que está na LEP, aqui a gente fechou a ideia. Mas eu tenho alguns recursos raros ainda. Eu tenho a carta testemunhável lá no 639 do CPP e eu tenho a correição parcial, que é um recurso regimental. Tá? São utilizados, Mário? Pouquíssimo. Né? Já viu, né? Até usado de forma equivocada, mas já vi. Quando que eu uso a carta testemunhável? A ideia é quando o juiz não deixa o processo ir para o tribunal, né? Foi interposto o recurso e o juiz não manda os autos para o tribunal, né? Tanto que ele é pensado na questão do processo físico, né? Que cada vez vai se tornando mais raro. Ou seja, você vai acionar o escrivão, o chefe de cartório, para que ele documente, e você vai utilizar testemunhas para isso, para que documente que o recurso está lá e o juiz não deixa o recurso para o tribunal, né? Deu embargos de gaveta no seu recurso e o recurso fica lá e não vai para o tribunal, tá? Então, um remédio seria a carta testemunhável.
eu posso utilizar de outras ferramentas. Tá, primeiro que é uma situação, né, difícil de ocorrer hoje em dia. Talvez pensado na década de 50, 60 fosse algo, né, que pudesse acontecer. Hoje me parece algo inimaginável. Eu tive uma vez que entraram com um pedido, e foi feito um pedido como outro recurso qualquer, chegou para mim, eu olhei carta testemunhável contra uma decisão minha. Eu disse, caramba, nunca vi isso, só na teoria. Aí eu fui estudar o que aconteceu, né? Era um recurso intempestivo, houve a decisão de intempestividade. De fato, a decisão da intempestividade estava errada, né? Porque, se eu não me engano, teve algum problema de suspensão de prazo, teve alguma situação peculiar e, de fato, o advogado tinha razão. Mas era só, provavelmente, ali o mais correto seria um embargo de declaração, né? Para dizer, o juiz se baseou numa situação de fato, né? Mas esqueceu de ver a situação que teve uma interrupção aí do prazo, uma suspensão, na verdade, né? Parou o prazo temporariamente porque teve um problema de sistema, teve, sei lá, feriado, pandemia, teve alguma coisa que parou o prazo. E peço que seja reavaliado. Então não era carta testemunhal, ninguém estava segurando o recurso de ninguém, teve uma decisão dizendo que o recurso era intempestivo. Então não é para isso a carta testemunhal, né? Por isso que ela é muito pouco utilizada, tá? Correção parcial. A gente vai ter, né, na Justiça Federal, Estadual, a possibilidade de aquelas decisões, né, que ofendem o sistema processual absolutamente ilegais, eu posso fazer uso da correção parcial, mas via de regra, né, são hipóteses que a gente acaba usando o mandado de segurança, que é o próximo tema, tá? O próximo slide aqui que eu vou passar na minha cola é para falar um pouquinho do mandado de segurança, tá? Jana mais falando acho que é Janaína, né? Quanto ao indivíduo que está preso há 2 anos e ainda não foi julgado. Então, Jana mais, eu estou chutando aqui, né, que é Janaína. Seguinte, me parece que 2 anos de prisão cautelar é muito tempo, né? Então 2 anos sempre é muito tempo? Não, a gente tem que analisar o caso concreto. Por que eu digo isso? Pode ser um caso de uma grande organização criminosa com um monte de testemunha, muita diligência, inclusive requerida pela própria defesa. Então, eu falar uma ideia fechada, né? 1 ano é muito? Pode ser. 2 anos é muito? Provavelmente é. Tá? Qual que é o remédio aqui? Habeas corpus. Tá? Eu posso utilizar de outra possibilidade? Posso fazer um pedido de liberdade para o juiz responsável, né, por essa prisão cautelar. Ele vai analisar, se ele não levantar essa prisão cautelar, cabe recurso em sentido estrito dessa decisão negatória, né, da liberdade, da revogação da preventiva. E eu posso fazer uso do habeas corpus, tá? Então eu posso utilizar pedido para o juiz, me parece que o ideal tecnicamente é isso, eu faço o pedido, excesso de prazo. Se o juiz não der, eu recorro dessa decisão via rese ou eu impetro o mandado de segurança contra essa decisão, né, que não soltou e não reconheceu excesso de prazo, mesmo estando há 2 anos preso sem julgamento, tá? Pegando uma janela aqui, né, um parênteses, já que nós falamos do prazo aí nessa pergunta bastante pertinente, nessas situações de excesso de prazo, a gente não tinha prazo claro, né, para prisão cautelar no Brasil. Havia uma defesa doutrinária de 81 dias, alguns chegavam a prazos diferentes, mas não tinha, né, um prazo claro para custódia cautelar. Eu fiz mestrado na Espanha, lá como regra eles têm 1 ano renovável por mais 1, né? Então vejam que dependendo do tipo de crime e tal. Então eu tenho um prazo claro e não é um prazo pequeno, né? Estou falando de ano. Aqui no Brasil nós não tínhamos, agora a gente tem, né? Agora eu tenho no pacote anticrime os 90 dias, não é que ele só pode ficar preso 90 dias, mas a cada 90 dias o juiz responsável pela prisão cautelar precisa rever essa situação, né? Porque ele tem que dizer se a situação persiste, se ele precisa ficar preso, se essa medida excepcional ainda é necessária, ou colocar em liberdade, ou colocar outras medidas, né, cautelares diversas da prisão, tá?
Quando o juiz, a pedido do MP, arquiva o inquérito policial. Tá, o Sérgio, assim, todas as hipóteses, qual que é o raciocínio que eu vou fazer dos recursos? Eu vou pegar o Código de Processo e vou olhar, né, não é a princípio a sentença, eu vou olhar lá primeiro, cabe recurso em sentido estrito, né, que eu tenho um rol mais detalhado, eu vou olhar primeiro se cabe recurso em sentido estrito, 581, né, caberá recurso em sentido estrito, aí vai ter lá um monte de incisos, vai falar da competência, vai falar de não recebimento de denúncia. A regra é aqueles casos onde eu entendo que não teve, né, seguimento ao processo, que não é uma decisão interlocutória, via de regra vou utilizar recurso em sentido estrito. Naqueles casos, né, que não for recurso em sentido estrito, apelação, tá? Qual que é a grande importância numa situação como esse teu exemplo aqui? Porque, a princípio, né, o MP quis arquivar o inquérito. O inquérito foi arquivado e o réu quer recorrer. E daí? O que eu faço? Qual que é a possibilidade aqui? Artigo 28 do CPP, tá? Então aqui não seria um recurso, né, judicial, porque a disposição da ação penal é do órgão ministerial, né? É o MP que vai decidir se o processo vai ter seguimento ou não. Então aqui eu não faria uso desses recursos, eu vou fazer o quê? Vou provocar, isso o juiz pode fazer, o advogado do réu pode fazer, pode dizer, ele está pedindo arquivamento, mas agora, né, é difícil demonstrar aqui como advogado do réu que vai ter pertinência, né, temática, no sentido de eu quero recorrer contra mim, né, para que o processo continue, para que ele me denuncie, eu posso ter um problema aqui recursal, mas ou para demonstrar a minha inocência, né, para ficar bem claro, tem provas, né, eu não quero que seja arquivado por falta de prova, eu quero tocar agora. Me parece difícil enquadrar isso na prática, mas, né, ou vamos supor assistente de acusação, isso aí, né, foi o que o Jarbas falou. No caso de assistente de acusação, aí sim, né, e é outro mercado muito, muito pouco explorado na advocacia criminal. A gente pensa no advogado atuando na seara penal como advogado do acusado, né? Mas o advogado é função essencial à justiça, ele não precisa atuar só nessa questão do acusado, né? Ele pode atuar em outra área, pode atuar em prol da vítima, né? Como assistente, buscando reparação civil lá dentro do processo penal, buscando ressarcimento na questão de violência doméstica. É bastante comum haver o ressarcimento, inclusive por dano moral no processo penal, e a gente não vê, né? Não vê isso, tá? Então, parece que é isso daí, né? Pela resposta aí que seria, né, defendendo o interesse da vítima ou como assistente de acusação. Nesse caso seria invocar o 28, tá? A gente não teria aí um caso porque no fundo o que acontece? Não é o juiz que está arquivando, né? Ele só homologou. Na verdade, o que o assistente de acusação está discordando é da postura do MP de não dar seguimento. Mas eu não poderia fazer uso, então, da ação civil, né, da ação penal privada subsidiária da pública? Questionável, tá? Eu, particularmente, acho que não, a maioria da doutrina acha que não, porque vai dizer que aqui não houve uma omissão do MP, né? O MP não ficou inerte, o MP disse, eu não vou tocar o processo, porque não tem elementos mínimos. Não tem indício de autoria, não tem prova da materialidade, da existência de um crime e tal, tá? Então seria o 28, provocar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral da República, para revisar o ato daquele representante do MP, tá? Então esse seria o remédio, dá uma olhada lá no 28 do CPP, beleza? A gente tem 20 minutos no máximo, vamos acelerar um pouquinho aqui para conseguir falar do habeas corpus, tá? Mandado de segurança. Respondi, Celudosa, não sei qual que é o nome aí. Respondi o senhor, qualquer coisa manda de volta aí, tá? Ações constitucionais.
Cabe mandado de segurança, né, na área penal? Cabe. Teoricamente cabe, né? É claro que eu tenho que ter cuidado de não utilizar o mandado de segurança no lugar de recurso. Aí não vai ser admitido. Mas eu posso, em casos de ofensa de direito líquido e certo, uma situação urgente, a prova pré-constituída, não depende de instrução contra um ato de uma autoridade pública, eu posso fazer o uso do mandado de segurança. É utilizado muito pouco, né? Porque normalmente na área penal, quando eu tenho um ato, né, em tese ilegal, é comum que ele esteja ligado à questão de liberdade. Quando o ato estiver ligado ao cerceamento da liberdade, né, com a prisão, por exemplo, ocorrida ou na iminência de ocorrer, qual que é o remédio que eu vou fazer o uso? Habeas corpus, né? E então, mandado de segurança, eu vou utilizar a lei do mandado de segurança, né, a 12.016 de 2009. No caso do habeas corpus, eu vou encontrar à disposição lá no CPP, a partir do 647, artigo 647 do CPP, tá? Como uma ideia, né, inicial, da onde que vem o tal do habeas corpus, a gente tem desde lá de 1200 e pouco, na Inglaterra, a ideia de que o magistrado, a pessoa que fazia as vezes do magistrado, né, independente do nome, se era pretor, o que era, né, aquele representante do rei, onde ele era provocado e ele dizia que fosse entregue o corpo, que fosse apresentado o corpo, a pessoa, né, materialmente a pessoa que foi presa. Ele ordenava ao carcereiro que apresentasse o preso. E essa ordem era chamada, naquela época, de habeas corpus. Essa ideia, né, foi avançando ao longo do tempo como um remédio constitucional para evitar excessos, para evitar atos ilegais, prisões indevidas, e a gente tem, né, isso vingando até hoje. Isso explicaria também o porquê que às vezes vocês vão encontrar a expressão mandamos, né, como sinônimo de habeas corpus, vai encontrar WRT, né, writ, ou como expressão, né, do inglês também como ordem, como mandamento, como determinação, como formas de utilizar esse remédio constitucional. Não como sendo um recurso. Ele está no tópico falando dos recursos, está no CPP, mas é uma ação constitucional, né? Eu tenho previsão constitucional, isso na Inglaterra foi assim, foi para o sistema americano também como remédio constitucional. A gente vem para o Brasil em 1891, foi a primeira vez que foi prevista, né, na Constituição Nacional o remédio que nós chamamos até hoje aí do habeas corpus. Às vezes um pouco, né, deturpado, às vezes usado para revisão de julgamentos, como se fosse apelação, e na verdade ele tem uma finalidade bem específica. Para que eu vou utilizar o habeas corpus? A ideia qual que é? Tecnicamente, para cessar uma violência que é a liberdade da pessoa, né, que está sendo constrangida. Ah, mas eu quero evitar outras medidas. Não, estou falando de liberdade, tá? Então, quando eu falo em ato abusivo, em ato ilegal, abuso, excesso, quanto à liberdade, aí eu faço uso de habeas corpus. Então, habeas corpus é para evitar ilegalidade, excesso, abuso no sentido de liberdade, tá? Naqueles casos, né, de revisão de julgamento, análise de prova, retroatividade de uma lei nova mais benéfica, para isso eu tenho outros remédios adequados, mais específicos, né? Para isso eu tenho recurso, para isso eu tenho a própria revisão criminal, como eu já comentei antes, e não seria o habeas corpus, tá? Então a ideia, isso já consolidada entre aspas no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça, é de que habeas corpus é para essas atitudes, ele serve para essas atitudes emergenciais de restrição de liberdade, que está acontecendo ou está por acontecer. Eu posso impetrar um habeas corpus preventivamente, né, ou depois para remediar o mal que já está acontecendo. A previsão da liminar, né, não é bem clara, mas é pacífico que cabe, óbvio, se a matéria é urgente e o magistrado, né, em primeiro grau, por exemplo, contra um ato do delegado,
ele vai ouvir o delegado, ele já pode apreciar uma situação emergencial liminarmente, depois, né, requisita as informações, ouve o Ministério Público para daí decidir, né? Mas emergencialmente já decide liminarmente. Cognição sumária, rarefeita, urgente, aquela determinação precária para depois, né, se tudo indicar que realmente há excesso, depois a gente, né, reavalia no mérito se realmente é o caso de manter aquela liminar ou não, tá? O que acontece? Eu até anotei aqui o HC 339-114, ministro Sebastião Reis, da sexta turma, invocando uma situação consolidada no STJ e no STF, de que o habeas corpus ele não é sucedâneo recursal. E em 2018 e 2019, né, foi bastante repisada essa matéria, no sentido de que eu tenho a revisão criminal, eu tenho a apelação, eu tenho o recurso em distrito, eu tenho agravo em execução. Esses são os recursos, ou seja, usem os recursos, não usem o habeas corpus, tá? Mas Mário, eu vejo os habeas corpus, eu vejo concessão, né, de decisões aí que cabia recurso e foi dado em habeas corpus. Pois é, o STJ e o STF falam isso, mas eles acabam conhecendo bastante de habeas corpus quando se alega que há, né, uma situação emergencial e a pessoa está presa e, ainda que fosse o caso, às vezes, de recorrer da decisão do juiz da execução, por exemplo, que não deu a progressão, ainda que fosse o caso de agravo em execução, clássico, muita gente usa o habeas corpus e se conhece do habeas corpus e decide no habeas corpus, tá? Então, num primeiro momento, o que é importante? Falar para que serve o habeas corpus, né? É o que a gente está explicando aqui, como se usa corretamente. Mas o que interessa para mim como advogado é uma resposta rápida, né? Será que se eu usar o HC no lugar do agravo em execução não é mais rápido? Pode ser, né? E tem sido aceito? Tem. Tá? Então, primeiro eu falo tecnicamente o que é mais correto e depois eu falo o que está funcionando, independente de ser tecnicamente correto ou não. Tá? Então, dá para utilizar habeas corpus. Se a gente for ver dentro de uma análise, digamos, técnica, o certo seria utilizar o agravo em execução, o certo seria utilizar recurso em sentido estrito daquela decisão que o juiz negou a liberdade provisória, tá? Negou a revogação da preventiva. Recurso em sentido estrito, tem modalidade recursal para isso. Mas se usa, né, corriqueiramente se usa o habeas corpus, e o habeas corpus é decidido, é conhecido, né, apreciado, né, ainda que caiba recurso a respeito. Se eu for ver, né, o que os tribunais superiores decidem, eu peguei aqui um julgado do ministro Antônio Saldanha, também da sexta turma do STJ, agora do finalzinho de 2019, no agravo regimental, num HC 536-205, onde ele fala, ainda que o habeas corpus não seja sucedâneo recursal, ou seja, ainda que eu tenha os recursos como prioridade para rever aquela decisão judicial, usando o agravo, usando o rese, usando a apelação, né? Naqueles casos, né, onde se verifica uma ilicitude tremenda, emergencial, onde eu verifico teratologia, né, um erro grosseiro, aí sim eu posso apreciar mesmo em sede de habeas corpus para resolver aquela ilicitude gravíssima, tá? Então, em casos extremos, eu posso sim fazer uso do habeas corpus. Vejam, eu estou falando aqui de teoria, né? Repito, na prática, o habeas corpus tem sido utilizado como remédio para tudo, como um grande coringa na área penal, tá? E agora, encaminhando para o nosso fechamento, a ideia é essa. Habeas corpus serve para quê? Serve para quase tudo, tá? Tecnicamente não, eu acabei de explicar, né? Eu tenho que utilizar os recursos, o habeas corpus é para quando a situação é de extrema ilegalidade, é teratológica, é gravíssima, né? Não é uma decisão fundamentada, baseada em lei, baseada em precedentes, e eu vou rediscutir aquela decisão. Para isso eu tenho recurso, né? Mas se convencionou no Brasil em usar habeas corpus como se fosse recurso. A STJ e a STF falam que não deve usar como se fosse recurso, mas continua sendo usado e continua sendo analisado, tá? Isso é diferente do resto do mundo, né? Mas aqui se usa como sucedâneo recursal. Sim, mesmo dizendo que não é o caso,
mas os próprios tribunais acabam, né, decidindo contra esse entendimento que eles mesmos defendem. Então, tem que usar o recurso cabível. Mas aí quando chega um habeas corpus lá, acaba conhecendo, né? Então acaba que sim um coringa bastante utilizado. Eu sei que aqui a gente fala normalmente, né, para os advogados, então eu vou utilizar mais habeas corpus do que agravo em execução? Pode funcionar assim. Às vezes habeas corpus contra a decisão denegatória de uma liberdade vai funcionar assim, principalmente nesses casos. Ao invés de um res, eu vou propor impetrar direto um habeas corpus. Naqueles casos de eu impetrar direto numa corte superior, né, também, na teoria não pode, porque eu estou suprimindo instância, né? Por exemplo, o juiz negou, ao invés de eu impetrar o habeas corpus ou um res na corte de apelação, na corte de revisão, né, o TJ ou o TRF, eu vou direto para o Supremo. A princípio não poderia, né, porque eu tenho instâncias para chegar no Supremo. Mas a gente tem precedentes onde o Supremo, né, já falou em alguns casos, de fato não pode, mas como eu tive contato a essa situação de ilegalidade, solte, tá? Então a gente tem casos assim, casos dessas grandes operações aí que aconteceram isso, dizendo, de fato aqui nessa situação do Rio de Janeiro, por exemplo, o juiz determinou a prisão de novo aqui nesse caso, por outro motivo, e chegou aqui, eu vou mandar soltar de novo, ainda que não tenha passado pelo TRF, pelo STJ, né, chegou no Supremo. Tá? Então, em regra, também não cabe eu buscar direto o socorro, né, queimar etapa e já ir direto para a Corte Constitucional, por exemplo. Tá? Mas na prática acaba acontecendo sim, e a ideia aqui é a gente trazer as informações práticas para vocês também, né? E não ficar só na teoria, dizendo que não é o certo, mas sabendo que na prática acaba funcionando, tá? No caso de possível, né, é Sérgio, tá? No caso de possíveis, né, abusos policiais, vejam que a gente tem vamos ver se vai dar tempo aqui, que a gente está no final. A gente tem uma situação um tanto quanto peculiar, né? Porque, via de regra, essa acusação acontece na audiência de custódia, né? Ou no início, no começo ali na prisão em flagrante, etc. Esse é o momento que às vezes eu tenho a versão do acusado, né? E eu tenho a versão dos policiais dizendo que a prisão aconteceu assim, não fala nada de excesso. Então, qual que é o entendimento majoritário? A situação de eventual abuso não invalida a prisão, né? É a corrente que eu entendo, que o professor Rogério também defende e vários doutrinadores defendem, no sentido de que se o policial praticou excesso, ele tem que ser investigado e, se for o caso, vai ter que ser punido com o devido processo legal, como acontece para todo mundo, né? Eu não tenho a aplicação sumária da lei sem julgamento, sem produção de prova. Agora, o fato de ter uma imputação de excesso, de abuso, de agressão, por exemplo, isso não gera automaticamente a soltura do acusado, por dois problemas. Primeiro, porque eu vou ter um problema de prova, que normalmente se limita só à exposição do acusado, que tem todo o interesse, né, nessa situação. E num segundo momento, né, a teoria dos frutos da árvore envenenada, por exemplo, né, isso desde a década de 60 vem caindo em descrédito no sistema americano, porque não funcionou bem. Se a ideia era evitar que acontecesse, né, não evitou. Então, qual que é a ideia no sistema americano? Se acontece uma situação de ilegalidade, eu tenho que punir a ilegalidade, mas isso não vira salvo-conduto para quem fez errado, né? Então, tentando resumir aqui em breves minutos, naqueles casos, né, que o juiz disse, não vejo indícios suficientes de excesso, ou diz, pode até ter excesso, isso vai ter que ser apurado, mas isso não invalida a prisão. E vendo o lado aí do Sérgio como advogado, seria o caso do que de habeas corpus, pedindo a liberação, né? Ou o rese, né, se for contra, eu vou fazer o recurso contra a decisão que negou a liberdade, né, que negou a soltura. Eu posso usar tanto o recurso quanto o habeas corpus, tá? Agora, se for pensar contra a conduta dos policiais, aí é via MP, né? Aí eu tenho que questionar se o MP apurou, se foi instaurado o procedimento, se não vai ser investigado, questionar via 28, etc. Tá bom? Pessoal,
Dúvidas? Temos 2 minutos. Tá? Espero que tenha ajudado, né? A ideia foi fazer uma revisão aí da questão de recursos, falar de habeas corpus e trazer informações práticas, né? Porque a teoria a gente acha nos livros, o difícil é associar teoria e prática, e foram boas as perguntas aí do pessoal que tem as questões práticas, aí dúvidas que surgem, tá bom? Espero vocês, até a próxima, né?